Olá! Vamos aí para mais uma aula de Direito Ambiental? Eu sou a professora Mariana, vou tratar com vocês hoje sobre as infrações administrativas na esfera ambiental. Então, o que acontece na esfera ambiental, gente? A gente pode ter três tipos aí de punições quando a gente tem uma lesão ao meio ambiente. A gente tem uma punição que pode ser civil, que pode ser uma indenização, uma reparação. A gente tem uma punição penal, eventualmente, se ela se enquadrar em uma das penalidades, né, do Código Penal, ou tiver uma lei específica que traga aí uma sanção. Ou então a gente tem uma penalidade administrativa. E hoje a gente vai falar exatamente dessas últimas, das penalidades administrativas, quando ocorre uma infração de cunho administrativo. Mas pode, professora, acontecer esses três tipos de responsabilização ao mesmo tempo? Uma pessoa que cometa um ato lesivo, ela pode ser responsabilizada na área civil, penal e administrativa, cumulativamente? Sim, pode sim. E é isso que traz aí o artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, ok? O que é a infração ambiental, gente? Tá lá na Lei 9.605 de 98, dos artigos 70 a 76. Vai falar o seguinte, que é toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo e promoção, proteção e recuperação no meio ambiente. Então, olha como é abrangente esse conceito. Pode ser uma violação ao uso, ao gozo, à promoção, proteção e à recuperação do meio ambiente. Então, vamos ver lá. Quem pode exercer essa fiscalização? A competência comum é dos entes federativos, né, de fiscalizar a atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais. Então, a competência é comum, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, prevalece o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização daquele empreendimento ou atividade que tiver fazendo ali um ato lesivo. Isso tudo está previsto no artigo 7º, 8º e 9º, incisos 13 da Lei Complementar 140 de 2011. Então, lembrando que a competência é comum e vai prevalecer a competência daquele órgão que promoveu aí o licenciamento ou a autorização para aquele empreendimento, para aquela atividade poder ser exercida no mundo dos fatos. E quem são os agentes da infração ambiental? Pode ser uma pessoa física, e aí é bem fácil da gente imaginar, e também pode ser uma pessoa jurídica. Ué, professora, a empresa vai poder realizar um ato lesivo? Sim, a empresa vai ser na pessoa ali do seu representante legal ou contratual, né, punida, no interesse ou no benefício da entidade. Então, por exemplo, uma pessoa física vai lá e comete um ato lesivo ao meio ambiente para se beneficiar ela mesma ou então para beneficiar a empresa para onde ela trabalha ou da onde ela é dona. Isso quer dizer que foi uma lesão feita pela pessoa jurídica, então, e vai ser responsabilizado a pessoa que represente legal ou contratualmente essa empresa, ok? Todos os envolvidos estão sujeitos às penalidades administrativas. A responsabilidade administrativa, ela é pessoal. Então, se for uma responsabilidade da pessoa física ou da pessoa jurídica, que, né, seja autora do dano, não cabe aqui uma obrigação propter rem, aquela obrigação que vem com a coisa. Então, eu compro um terreno que já está ali com uma lesão, uma danificação do meio ambiente. Eu posso ser responsabilizada simplesmente porque eu comprei aquele terreno que possui ali um prejuízo, né, para o meio ambiente como um todo, para o direito ao meio ambiente, a qualidade sadia de vida das pessoas, etc. Não, eu não posso ser responsabilizada, porque não é uma obrigação propter rem, não vem com a coisa para o proprietário, e sim, a responsabilidade é de quem fez aquele dano, de quem agiu de modo lesivo ao meio ambiente. E existe excludente de responsabilidade aqui para as infrações administrativas? Sim, em caso de
ocorrência de um caso fortuito e também ali pode ocorrer um caso de força maior ou então de um fato de terceiro. O fato de terceiro é fácil da gente pensar que é uma pessoa que não está ali, né, não tem nenhuma relação com aquele bem que vai ser lesionado e ela causa um prejuízo a esse bem. Mas o caso fortuito e a força maior, tem muita gente que se confunde. Eu quero que você lembre uma coisa. Força maior não depende de uma pessoa, depende do mundo. Então, vai depender do universo. Vai poder ser ali uma tormenta, um furacão, um tsunami, qualquer coisa que dependa da natureza. E aí você tem um caso de força maior. Mas se você fala de um caso fortuito, que não fala da força maior do universo, é um caso ali que depende de uma atuação que pode ser imprevisível, por exemplo, de pessoas. Então, é alguma coisa que as pessoas fizeram e não o meio ambiente, não a natureza. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. A responsabilidade administrativa ambiental, ela é objetiva ou subjetiva? Não há um consenso na doutrina sobre isso. O professor Vladimir Passos de Freitas, que é um doutrinador aí muito respeitado no âmbito brasileiro, ele fala que é uma responsabilidade objetiva. Mas existem outros doutrinadores, por exemplo, Paulo Afonso Leme Machado, que também é bastante respeitado, que fala o seguinte, que de todas as sanções do artigo 72, somente a multa simples vai ser baseada em responsabilidade subjetiva. Então ele quer dizer o que aqui? Que todas as outras são responsabilidade objetiva, mas a multa simples vai ter que ser analisada a culpa daquele agente que causou a lesão. Importante, anota no seu caderno com uma caneta colorida, uma cor chamativa que faça que você olhe de volta quando você estiver revisando a matéria. Não precisa o agente cometer um dano de fato, então não precisa. Pelo princípio da prevenção, basta que o agente, por ação ou omissão, infrinja uma lei ambiental por dano ou por perigo de dano. Então, a gente tem que prevenir, não deixar aquilo acontecer. Se o órgão administrativo ali responsável está vendo que pode acontecer um dano, ele já tem que se prevenir e tacar ali uma multa, uma sanção administrativa, por exemplo, para que aquele dano não venha a ocorrer, ok? E a dosimetria da sanção, gente, como que isso funciona? O artigo 6º da Lei 9.605 de 98 vai nortear a sanção. Pode ser, então, pela gravidade do fato, pelos antecedentes do infrator e pela situação econômica do infrator. Adianta você colocar uma multa num valor X específico para todo mundo que cometer tal tipo de lesão? Não. Por quê? Porque para algumas empresas, por exemplo, elas têm um valor ali aquisitivo tão alto, que às vezes é melhor pagar a multa e continuar causando a lesão ao dano, né, o dano ao meio ambiente, porque é rentável para ela continuar poluindo, continuar desmatando, enfim. Então, não pode ser analisado simplesmente a lesão, tem que olhar todas essas outras coisas, ok? E quais são as modalidades dessas sanções administrativas, então? Então, para infrações de menor lesividade, a multa máxima vai ser menor que R$1.000. E cabe também uma advertência, um aviso para a pessoa já ficar esperta. E multa simples vai ser por negligência ou por dolo do infrator. O infrator já vai ter sido advertido e não tomou as providências necessárias ou então obstaculizou uma fiscalização, aquele órgão responsável, cabendo multa diária nas hipóteses de infração permanente, ok? Isso tudo está previsto aí no artigo 72, inciso 3º da Lei 9.605 de 98. Então, a multa simples ela pode ser convertida também em serviços de preservação ou melhoria e recuperação da qualidade ambiental. A apreensão também é uma das formas de sanção administrativa, que vai poder ali
apreender, então, produtos e instrumentos da infração. Pode haver liberação de animais e a doação, de produtos perecíveis, como madeira, a entidades beneficentes, ok? Destruição ou inutilização dos produtos. São bens aí sem utilidade ou então bens ilícitos, e aí eles vão ter que ser destruídos ou então inutilizados. Quando houver mais de uma infração, as multas podem se acumular, ok? Importante, a destruição ou a inutilização do produto, suspensão da venda ou da fabricação desse produto, o embargo de uma obra ou de uma atividade, a demolição de uma obra e a suspensão total ou parcial das atividades, igualmente aplicadas quando o produto, obra ou atividade não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Então, isso daqui também vai ser uma forma de sanção administrativa. Ok? Então, olha a gravidade, gente. Pode chegar a demolir uma obra, né? Porque ela está ali ferindo princípios ambientais. E quais são os valores das multas? Então, não tem um valor exato, como eu falei para vocês, porque tudo depende. Então, pode ser de R$50 a 50 milhões de reais. Depende lá da gravidade da infração, dos antecedentes do agente infrator e também da condição econômica do infrator. Esse dinheiro vai para onde, professora? Vai para um fundo de reserva do Estado, que é o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Também pode ir para um fundo naval ou então o fundo estadual ou um fundo municipal do meio ambiente, tá? E as multas, então, pecuniárias, elas têm um caráter sancionatório e pedagógico. Então, não é porque eu estou punindo você porque você fez aquilo, mas isso também é para você aprender que não pode fazer mais. Então, é por isso que tem um caráter pedagógico. E a lavratura do auto de infração, gente? Então, as entidades ali que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o nosso CISNAMA, ou então a Capitania dos Portos, o Ministério da Marinha, essas entidades que vão poder fazer ali essa lavração do auto de infração. Lavratura, acho que eu falei errado, né? Então ela vai lavrar o auto de infração, melhor assim. Então pode haver delegações às polícias militares ou outros órgãos criados para atuar também nessa defesa ambiental. E o STJ vem admitindo que o IBAMA também pode fazer essa lavratura aí dos autos de infração. Então, a autoridade que ela tiver que lavrar o auto e ela se omitir na apuração do ilícito ambiental, ela vai ter corresponsabilidade por essa infração. Então, ela também vai poder ser responsabilizada, ok? Então, se ela tiver conhecimento e puder agir, ela tem que fazer. Se ela não fizer, ela vai ser responsabilizada, ok? E a prescrição? Quando que perde-se aí o direito de punir a pessoa, por aquilo que ela fez contra o meio ambiente? Então, o artigo 1º, letra A da Lei 11.941 de 2009, vai falar o seguinte: constituído definitivamente o crédito não tributário... Ixi, peraí, eu falei tudo errado. Volta aqui comigo, me perdoa que eu errei. Então, volta aqui. Prescrição aqui é quanto tempo a pessoa tem para pagar, tá? Então, prescreve ali em 5 anos a ação de execução da administração pública federal relativa ao crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Então, a pessoa tem 5 anos ali, para pagar, para o Estado cobrar ela daquele valor, que foi uma sanção da administração pública para ela que cometeu um ato, de infração ao meio ambiente. Se a entidade ali responsável não fizer essa cobrança por 5 anos, prescreve, ok? E a súmula 467 do STJ vai falar o seguinte também, nesse mesmo sentido: prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
ok? Então desculpem ali que no começo falei outra coisa, mas agora ficou claro, né? E vamos falar um pouquinho aqui das causas de interrupção da prescrição. Então, o artigo 2º e o 2º-A da Lei 9.873 de 99 vai falar então dessas causas de interrupção dessa prescrição. Então, quando que vai ser interrompido esse prazo? Quando houver notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital. Qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato. Uma decisão condenatória recorrível. Então, quando estiver acontecendo recurso, tá interrompido o prazo da prescrição, né? E qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. Ok? Essas aqui são todas as causas aí que vão interromper o prazo da prescrição. Continua aqui, ó. Agora, aqui é da pretensão punitiva. Quando que o Estado tem para punir? Então, essas coisas aqui que eu falei para vocês são causas de interrupção da pretensão punitiva, para o Estado punir a pessoa. Mas também tem interrupção da prescrição executória, que é para o Estado cobrar aquela sentença, né? Por exemplo, aquela multa que foi dada na sentença, aquele valor, etc. Então, quando que é uma interrupção da prescrição executória? Quando há despacho do juiz que ordene citação em execução fiscal, protesto judicial, qualquer ato judicial que constitui mora ao devedor, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. Tranquilinho, né, gente? Infrações administrativas aí é um tema bem tranquilo, que pode cair na sua prova, mas você está estudando, vai conseguir resolver as questões aí de maneira tranquila. Se vocês quiserem conversar comigo, pode ser tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves, vocês me encontram lá, ok? Então, bons estudos, força aí e não desistam, tá?